Manifestador se relacionando com um gerador. Tem algumas coisas, né? Como eu sempre digo, quando a gente está falando de relacionamentos, a gente está falando de duas pessoas que deveriam estar buscando se alinhar com o próprio design humano, para que elas consigam se sentir em casa na própria vida, atrair as pessoas, as situações certas, ver a vida da forma certa para ela. E aí as pessoas certas naturalmente chegam, né? Então, essa é a primeira coisa. Mas quando a gente está falando de manifestadores e de geradores, a gente precisa entender as necessidades de cada tipo áurico, sabe? Como que você pode ajudar aquela pessoa a viver o próprio tipo áurico dela? E para manifestadores, é essencial que você dê liberdade para aquela pessoa. Então, uma diferença brutal entre geradores e manifestadores é que os geradores têm energia o tempo todo, constante. Você tem um centro sacral definido, você está gerando energia o tempo todo. É óbvio que você vai ter momentos de descanso, mas uma noite de sono bem dormida é mais do que suficiente para você acordar, às vezes, no outro dia com todo o pique para continuar fazendo o que você está fazendo. Para manifestadores não funciona assim. E se você é um gerador, você precisa ter sensibilidade, empatia com os manifestadores e com todos os tipos áuricos que não têm essa mesma energia que você. Manifestadores, eles funcionam em ciclos, com picos de criatividade, picos de inspiração e o dobro do tempo de descanso. Eu não lembro nem quem é para citar o nome, mas eu sei que tem uma escritora que é manifestadora e que ela escreve livros por temporadas, sabe? Ela lança um livro, passa 3 anos sumida do mapa e aí volta e escreve outro livro que faz super sucesso. Então, não é aquela mesma energia de um gerador que, sei lá, que lança um livro por ano, que lança um livro por mês, sabe? Não é essa energia constante. Manifestadores, eles vão ter esses ciclos e eles vão precisar desse tempo de descanso, que é um ócio criativo. E que para você, gerador, para nós, né, geradores, que se a gente não está consciente, aquilo pode parecer preguiça, pode parecer falta de vontade, falta de, sabe, de empolgação com o relacionamento, com as coisas que estão acontecendo. E não é isso, é simplesmente um manifestador sendo um manifestador. E tem uma outra coisa muito importante sobre os manifestadores, é que eles precisam de espaço quando eles estão nesse momento criativo. Se você tentar interromper um manifestador durante o período criativo dele, você vai sentir uma energia, e é mecânica isso, não é psicológico, não é algo pessoal contra você, embora possa virar se o manifestador estiver desalinhado, mas é mecânico, é uma energia de raiva, é uma energia de que repele, porque os manifestadores foram feitos para criar. Eles recebem inspiração divina e eles não deveriam ter que pedir permissão para ninguém para fazer aquilo. Então não se assuste se você está se relacionando com um manifestador que quer ter liberdade para fazer as coisas dele. E por outro lado, você precisa ensinar e educar esse manifestador a te informar das coisas que ele vai fazer. Porque essa raiva, essa energia repelente, os conflitos com o manifestador surgem de forma mecânica quando eles saem fazendo as coisas e nem te informam o que eles vão fazer. E é mecânico isso, não é psicológico. Porque manifestadores, eles não nasceram para viver sozinhos, isolados do mundo, fazendo tudo sozinho. Você pode se engajar, se você estiver seguindo a sua estratégia, a sua autoridade, no projeto de um manifestador. Mas para isso, você precisa ajudar eles a informar, porque nenhum manifestador é ensinado desde pequeno a informar as pessoas ao seu redor. Eles são condicionados a se isolarem muito, eles se sentem muito sozinhos, justamente por essa aura mais repelente. Não é aquela aura de gerador que abraça todo mundo e que é aberta.
Então, você precisa e você pode, sabe, ajudar o manifestador a informar. Olha, né, eu vou te deixar trabalhando ali em paz, só me avisa o que você está fazendo, até que horas que você vai trabalhar, sabe? Me fala antes o que você quer comer para eu fazer a sua comida e não te interromper. Essa dinâmica, essa comunicação, ela é essencial com manifestadores. E pelo contrário, se você é um manifestador e está se relacionando com um gerador, você precisa saber que o saudável para um gerador é a atividade. Você não vai acompanhar o ritmo de um gerador sempre, mas você precisa, sabe, facilitar a vida do gerador, dar opções para ele. Olha, você quer isso ou isso? Sabe, fazer perguntas, você quer ou não isso aqui, e deixar o gerador responder ao que ele quer. E ele vai ter essa constância maior nas coisas que ele faz. Então, um relacionamento de um manifestador com um gerador, em geral, é muito benéfico e muito positivo quando os dois estão alinhados, porque às vezes um manifestador começa algo e o gerador é aquele que vai dar continuidade, sustentação para aquilo, enquanto o manifestador descansa por semanas, não sei, sabe? E isso é saudável para os dois. O gerador, ele precisa sentir que tem essa continuidade, que ele tá mergulhando na coisa que é certa para ele. Ele não vai ficar começando e parando. Isso é um sinal de um gerador desalinhado. Então, quando as duas pessoas elas têm essa compreensão mútua de como que cada uma funciona, as coisas elas tendem a dar muito certo.